as cores, os aromas dessas plantas, não pode deixar de ir até a Fest Flor 2023, que começa hoje aqui em Brasília e termina no próximo domingo, dia 3 de dezembro. A Fest Flor 2023 promete movimentar o mercado de floricultura aqui da capital. Então, para falar sobre as expectativas para a Fest Flor 2023, eu converso agora com a Gesinilde Raddel. Ela é engenheira agrônoma da Emater do Distrito Federal e também coordenadora da Fest Flor. Gesinilde, muito prazer, muito obrigado por você estar presente aqui. É uma honra te receber, viu? Boa tarde, agradeço a oportunidade. Então, me conta uma coisa, eu falei agora há pouco, quando eu abri aqui a chamadinha para a gente conversar, dizendo, olha, é difícil quem resista aos aromas, à textura, às cores, é uma festa para os olhos também, né? Com certeza, flores sempre encantam, né? Trazem um encantamento, não tem quem não se apaixone. Me fala uma coisa, como é que vai funcionar, qual a expectativa de vocês em relação à edição deste ano? Nós estamos aqui com a 8ª edição do Fest Flor. Eu sou extensionista rural, engenheira agrônoma da Emater e nós temos esse trabalho junto com os agricultores do Distrito Federal e eles estão aqui mostrando o que há de melhor na produtividade e nos produtos locais, com qualidade e uma expectativa muito positiva. São mais de 100 agricultores expondo aqui produtos diversos e nós estamos com uma expectativa muito positiva. O evento começa hoje, começou hoje e vai até domingo. Nós estamos aguardando que o público venha conhecer os produtos locais, os produtores e o que eles têm de melhor para apresentar. Me conta uma coisa, quantos produtores de flores existem aqui no Distrito Federal? Pelos nossos dados da Emater do ano de 2022, hoje são cerca de 240 produtores, numa área estimada de 400, um pouco mais de 400 hectares. Uma produção muito variada, muito diversa, que engloba aí as forrações, plantas de vaso, flores, plantas diversas para jardim. Então, uma gama muito grande de produtos que nós produzimos aqui. Com um mercado muito grande ainda a ser explorado, já que o DF tem um grande consumo de produtos e nossos produtores aqui ainda hoje não conseguem atender toda a demanda que tem aqui no Distrito Federal. Interessante, quer dizer, a demanda ela está reprimida, o que significa dizer que o produtor pode praticar até preços um pouquinho melhores, né? Tem um potencial de crescimento de volume produtivo e também de preço. O Distrito Federal ele se diferencia um pouquinho, talvez, de outros mercados aqui no Brasil, exatamente por causa da proximidade do mercado consumidor com o produtor. A gente tem aí um quadradinho de 60 quilômetros para lá, 60 para cá, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse é um fator que, de fato, tem impulsionado bastante a produção e o consumo aqui? Com certeza, esse fator é importantíssimo, porque o produto vai chegar com uma qualidade muito maior nesse consumidor. Então, estar próximo do produtor é uma garantia de que o consumidor vai ter um produto de muito maior qualidade, recebendo um produto de maior qualidade na sua casa, enfim, no seu evento. Você sabe que eu estava dando uma olhadinha nos números e vi que o volume total no Brasil inteiro do setor de flores, ele movimenta um pouco mais de 10 bilhões de reais. É muito dinheiro para o produtor que tem vocação para isso, que tem terra para isso, poder se dedicar. Aí eu te pergunto, quer dizer, o que na tua opinião está faltando, por exemplo, aqui no Distrito Federal, para que mais produtores, de fato, embarquem nesta canoa, já que é um mercado aí tão promissor como você mesma está contando para a gente? A gente está começando, o processo produtivo, então a gente precisa de tecnologia, instalar as tecnologias, trabalhar estrutura, outras questões, principalmente de questões tecnológicas, para que o produtor possa se adaptar e começar a produzir em maior volume. Nós estamos num processo, e esse processo geralmente ele é mais demorado mesmo, esse início, esse começo. Aqui no DF, nós nos destacamos mais por flores de corte, por flores tropicais, qual é, de fato, a grande vocação aqui do Distrito Federal? Nós temos uma produção bastante variada, mas, assim,
O maior número de produtores hoje são de plantas de vaso, mas também tem um destaque para as plantas de jardim, forrações e também plantas de corte, que o nosso produto aqui, como eu falei anteriormente, tem uma tendência de, principalmente as flores de corte, ter uma qualidade muito maior, pois chega mais fresca, vamos dizer assim, né? Mais rápido ao consumidor final. A gente vê que a pauta de exportação, por exemplo, de produção de flores, quando a gente olha alguns países como a Holanda, por exemplo, que se dedicou exclusivamente ali à produção de tulipas, por exemplo, são tão conhecidos, o país da tulipa, né? Será que o Brasil um dia vai poder ser reconhecido por alguma espécie de produção de flores aqui no Brasil, ou pelo menos o DF? É uma expectativa positiva, né, com relação a isso. São Paulo já se destaca e o DF tem um caminho longo aí pela frente, mas até pelas condições climáticas e pelas condições geográficas que você bem citou aí, tem um potencial muito grande a ser explorado. Olha só, o que a gente viu durante a pandemia é que muitas pessoas buscaram alento exatamente nas flores, né? A gente viu como se as pessoas aumentaram o consumo desse tipo de produto. Eu até fiquei surpreso esses dias ao descobrir, também com o técnico da Emater, que uma das flores ou um dos vegetais cultivados assim em vaso mais vendidos é exatamente a espada de São Jorge. Chegou até a me chamar a atenção, pelo tipo de planta, né, que a gente está vendo. E aí eu te pergunto, em termos, por exemplo, em vislumbrar, por exemplo, o mercado externo, não só externo do Distrito Federal, mas principalmente mercados mais remuneratórios, como o mercado fora do Brasil, já há algum passo nesse sentido? Você acabou de dizer que é um processo que está começando aqui ainda no Distrito Federal, mas vocês já veem perspectivas de se disputar ou de se alcançar mercados no exterior, que é tão exigente em termos de qualidade do produto, né? Nós não começamos ainda um trabalho de exportação, mas nós já temos, por exemplo, produtores do DF de flores de corte, mandando para regiões do Nordeste, até para São Paulo já tem produtores encaminhando produtos. Então, é um pequeno passo, mas devido à qualidade do nosso produto, de nós termos as condições climáticas interessantes para a produção de várias flores, sem esses extremos, né? Climas extremos, então a gente visualiza que isso é um potencial a ser explorado num futuro próximo aí. Pegar carona nessa sua resposta, você que é técnica também da Emater aqui do Distrito Federal, eu acabei de conversar também com uma pesquisadora da Embrapa e ela falava que no semiárido nordestino, isso deve ter se replicado no país inteiro, se percebeu que o aumento da temperatura, agora recente, no último mês, ele teve um impacto bastante significativo do ponto de vista negativo na produção de frutas, por exemplo. Vocês conseguem identificar ou já perceberam alguma alteração nas flores, por exemplo, na produção de flores aqui no DF? Nós não temos como estimar, mas sim, a gente sabe que o impacto, teve impacto sim. As plantas sentem, elas têm, acaba queimando alguma folha e não dá para mensurar isso, mas esse calor extremo, sim, ele interfere sim. Mas, ainda durante o período da pandemia, eu visitei alguns produtores que se dedicavam à produção de flores aqui no Distrito Federal e muitos deles haviam substituído a produção de flores exatamente por causa do menor consumo que havia sobre aquela espécie, ou aquela variedade que ele produzia, e ao substituir começaram então a plantar no mesmo lugar, naquele mesmo canteiro, hortaliças, por exemplo. A gente sabe que a recuperação muitas vezes do processo produtivo de uma determinada flor, principalmente aquelas tropicais, elas demoram um pouco mais. Como é que foi o impacto desse processo? Quer dizer, já conseguimos retomar a produção de antes ou no período pré-pandêmico, por exemplo? A gente pode dizer que a gente está ainda em processo de retomada, mas assim, num crescente, né? Houve realmente, inicialmente no começo aí, principalmente no ano de 2020, uma quebra muito grande produtiva, especialmente das flores de corte. E hoje o setor já vem se restabelecendo com uma crescente, né, no desenvolvimento, com uma tendência de crescimento.
Maravilha, Gisinilde. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer enorme ter te recebido. Só vamos dizer aí exatamente onde está acontecendo. Me parece que é na Embrapa, né? Isso. O Fast Flow está acontecendo, iniciou hoje, vai até o dia 3 de dezembro, domingo, aqui no prédio da Embrapa Sede. E no finalzinho da Asa Norte, nós convidamos todo mundo para estar aqui com a gente. É isso aí, se tem alguém que não é de Brasília, está dando um rolezinho aqui, visitando a cidade, lá no finalzinho da Asa Norte, é só chegar, só o lugar já é super aprazível, né? Muito obrigado, viu, pela gentileza, sucesso, sorte para vocês aí no evento deste ano. Nós que agradecemos. Um abraço a